Está começando o Papo de Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 5º Papo de Vendedor. Hoje a gente vai descobrir como ganhar a confiança do cliente estabelecendo rapport com ele. Vamos conversar sobre PNL. Eu sou o Leandro Munhoz, vendedor e fundador dos Supervendedores e da Eagle X. E aqui do meu lado estamos com Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como está essa força? E no programa de hoje a gente conta com a participação especial do Marcos Souza. Marcão, seja muito bem-vindo. Olá, Leandro. Prazer falar mais uma vez com você e com o público que te segue, cara. Sempre bom agregar conhecimento aí e ajudar as pessoas. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Fique super à vontade para fazer suas ponderações. Você é um cara que eu gosto demais do teu conteúdo. Seja extraordinário. Tenho certeza que a nossa audiência vai ficar realmente impactada com o seu conhecimento, com tudo que você tem para agregar no nosso episódio, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, vamos para os recados do patrocinador. Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? Pra gente começar, abordando o tema do nosso episódio, Marcão, queria perguntar pra você o que é rapport. Então, Leandro, rapport é uma palavra que significa relação em francês. No ambiente da neurolinguística e das relações humanas, ele é um clima que se constrói entre duas ou mais pessoas que estejam falando. Pode ser um vendedor e um cliente, certo. Um professor e a sala, pode ser um vendedor e o cliente. E aí o que acontece nessa relação? Você constrói um clima de modo que tenha empatia total. Ou seja, as pessoas que estão te ouvindo ou que estão te vendo, elas vão considerar você uma pessoa do mesmo meio que ela, da tribo dela. Você é uma pessoa que manda sinais favoráveis, né? Então, sempre que eu vejo outra pessoa, eu sempre rapidamente, 2 segundos, eu avalio se essa pessoa ela é da minha, dos meus ou não. Então, a gente tem pouco tempo para criar uma empatia com as pessoas. Então, o rapport é uma ferramenta que vai nos ajudar a criar esse clima de amistosidade, de empatia e de abertura com as outras pessoas. Isso sempre de uma forma subconsciente. O espelhamento, ele não é uma técnica agressiva, certo? A gente usa o termo espelhar, né? E muita gente confunde com aquele espelhamento que a gente fazia de criança, que a gente copiava o coleguinha, né? Imitava todos os gestos. O espelhamento que eu ensino que deve ser feito é um espelhamento muito sutil. Eu geralmente peço para espelhar uma parte do corpo com a outra parte do seu corpo. Então, se ele está balançando a cabeça, você não vai balançar a cabeça igual. Você pode balançar os pés, a mão, mas o importante é que quando ele balance, você balance também. Se ele tem uma postura ereta, você tem que ter uma postura ereta. Se ele está numa postura relaxada, tem uma postura relaxada. Se ele, por exemplo, fala mais rápido, aí você fala mais rápido. Por exemplo, você é uma pessoa que fala mais devagar do que eu. Então, se eu for falar com você, eu vou ter que desacelerar a velocidade da minha fala para eu ter um rapport contigo. Porque quando a gente não está em rapport, não há conexão, não há abertura. As pessoas não se compreendem bem. Então, por isso que é legal, como foi bom você lembrar, ela tem que ser feita de forma sutil. A primeira dica que eu dou é a seguinte: espelhe uma parte do corpo do outro com a parte do seu corpo, se você estiver frente a frente, e também espere 1 segundo. Não faça na mesma hora, espere 1 a 2 segundos. Então, ele colocou as 2 mãos no bolso, você dá 2 segundos e coloca uma. Se ele colocou no bolso da frente, coloca você no bolso de trás, entendeu? Então é assim, ele estava numa postura ereta, aí mudou de postura, espera 2 segundos para seguir ele. Então, é sempre nesse clima que a gente consegue fazer de forma subconsciente e sutil. Beleza, legal. Quando a gente está falando de construção de relacionamento com o cliente, muitas vezes os vendedores, eles têm pouco tempo para ganhar a confiança desse cliente, né? Tem alguns vendedores que trabalham com um ciclo mais longo de vendas, né? Que vão ficar aí em negociação durante 1 mês, 2 meses. Ele tem um tempo para se relacionar, para conhecer um pouco mais desse cliente, né? Já construir um pouco de relacionamento, mas pro
o vendedor que trabalha fazendo grande número de prospecção, visitas e tem que vender no primeiro dia, né? Aquela coisa, venda de impacto, uma coisa mais rápida, o que você poderia, além do espelhamento aí que você já explicou, que outras dicas você pode dar para esses vendedores conquistarem a confiança do cliente de uma forma mais rápida, né? Numa primeira visita? Quando é uma venda assim rápida, um contato rápido, eu costumo ensinar a técnica dos 5 pontos, né? Que são uma técnica bem prática que dá para você memorizar rapidamente. O primeiro ponto, cara, é o sorriso. As pessoas, quando você começa uma relação com um sorriso, você mostra uma abertura maior. Tá provado que o sorriso ele é persuasivo, né? Você mostra que não tem nenhuma animosidade com o outro, que você não tem nada contra o outro e que você tá relaxado. Isso deixa as pessoas mais confortáveis. Claro que isso depende do ambiente. Eu não posso chegar para uma pessoa que tá triste, que acabou de perder um pai e aí vai comprar uma urna funerária e você recebe um cara sorrindo. Você tem que entender muito bem que as técnicas têm que ser aplicadas no ambiente certo. O sorriso, eu estou considerando assim uma relação de venda de um produto, de varejo, né? Uma venda porta a porta, as vendas que acontecem mais no dia a dia. Então o sorriso é o primeiro ponto. O segundo é olhar nos olhos. As pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos. Muitas pessoas não olham nos olhos do outro, do interlocutor. Mas também tem outras que olham sem parar. E isso cria um certo desconforto. Então, eu costumo sempre ensinar as pessoas que têm timidez de olhar nos olhos dos outros, que procure praticar descobrindo a cor dos olhos dos outros. Você não vai ver o outro, não vai ver o olho. Vai apenas descobrir a cor dos olhos. Então, isso vai fazer com que você passe a olhar mais os olhos do outro. Depois que ele começa a olhar as cores dos olhos, ele vai perdendo um pouco a timidez. E aí ele começa a fazer alguns contatos pequenos, contatos oculares com o outro. Não precisa ficar olhando direto. E o olho, ele aproxima mais as pessoas, né? Ele constrói uma credibilidade maior. É complicado você comprar de um vendedor que não olha pra você. Então, acaba que você acaba não tendo confiança nesse vendedor. O terceiro ponto que eu falo sempre, cara, é o aperto de mão. O aperto de mão é o primeiro contato humano entre duas pessoas, numa relação, né? Social, no jantar, no almoço. Tem gente que chega com a mão por cima, a palma voltada pra baixo, numa posição de domínio. Não é legal essa posição, né? A menos que ele seja um chefe da tropa, do exército, aí ele poderia usar. Mas numa relação de venda, não é legal. Se você chegar com a palma da mão pra cima, aí você tá sendo dominado, também não é legal. O interessante é que a palma da mão, ela esteja a palma apontando pro lado esquerdo. E aí, com o dedão pra cima, você vai estar em equilíbrio com a pessoa que tá na sua frente. E a pressão, aí vem o rapport, né? Alguns vendedores acham que tem que apertar forte a mão do outro. É um erro isso aí. Eu acho que a pessoa tem que apertar na mesma pressão que o outro tá apertando. Se o outro aperta devagar, você aperta devagar. Mas se o outro aperta com firmeza, você tem que apertar com firmeza também. Porque senão, ele vai julgar que você não inspira confiança. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a postura, né? Já assim que chegar, já espelha a postura do outro. Se o cara tá numa postura, tenta espelhar, aproximar um pouco a postura. Às vezes tem vendedor que chega com o ombro caído, olhando pro chão, e a pessoa que tá na frente tá com o peito aberto, e aí você tá com o corpo fechado olhando pro chão. Não é legal também. E o quinto e último ponto, cara, é o que eu acabei de falar. É você acompanhar o gestual do outro. Então, se o outro mexe um pouco mais os braços, você acompanha um pouco ou com as mãos ou com os pés, ou com a cabeça também. É fazer o espelhamento cruzado que eu já falei. E outra coisa que eu acho que é importante reforçar nessa parte do acompanhamento, na sua técnica de 5 pontos, é que ele também pode acompanhar o ritmo da voz, o ritmo do pensamento. Se é uma pessoa mais acelerada, ele acelera. Também cabe isso, né, Marcão? Exatamente. Para você entender, a rapport, eu tenho mais de 15 coisas para espelhar numa pessoa. Uma vez eu estava com uma chefe de RH, uma diretora de RH de uma empresa gigante, que tem aí mais de 5 mil funcionários, e ela tinha especialização em PNL e tudo. E assim que eu cheguei, comecei a fazer o rapport natural, como eu sempre faço. Aí ela brincou, ela falou, ó, não adianta fazer rapport comigo que eu conheço a técnica. Eu digo, me desculpe. Eu falei pra ela, me desculpe, é natural, eu sou professor, acabo fazendo isso espontaneamente. Pra mim é o meu dia a dia já. Aí ela falou assim, não tente fazer porque eu vou descobrir. Aí, o que aconteceu? No final da conversa, eu falei pra ela, eu disse assim, ó, eu acabei fazendo 2 rapport com você percebeu? Ela, não percebi. Aí eu falei assim, pois é, eu acompanhei a sua respiração, então toda vez que você subia com o ombro e respirava, eu acompanhava a respiração.
Então eu acompanhava a velocidade da sua expiração. E quando você acompanha a expiração do outro, você vê se o outro tá ansioso ou não, se tá calmo, se tá nervoso, se tá ansioso. E o outro rapport que eu fiz, cara, foi de piscada de olho. Toda vez que ela piscava o olho, eu piscava também. Então a gente acompanhou e no final eu conquistei a confiança dela, que a princípio eu poderia ter perdido. Eu acho que essa técnica de espelhar a piscada do olho e a respiração, ela é um nível super avançado em cima do rapport, né, Marcão? Não, isso aí é para nível realmente avançado. É o nível mais básico, cara, como eu falei, o que dá para fazer primeiro. E é engraçado que rapport é uma coisa que você pode praticar com seu filho, cara. Meu filho tinha 1 ano de idade, ele sentava na mesa para comer. E aí todo gesto que ele fazia eu acompanhava. Resultado, sabe o que acontecia? Ele olhava para mim e ria, porque ele percebia que eu tava espelhando ele, acompanhando ele. Então dá para se praticar com criança. Ou, se você parar para pensar, como é que a criança ela se torna igual ao pai? Se você observar, por exemplo, no shopping center, passa o homem andando, ele tá andando com a bunda para dentro. Aí o filho passa atrás dele também com a bunda para dentro. A outra mãe anda com a bunda empinada de salto alto. Aí a filha anda também de bunda empinada mesmo não tendo salto alto. Aí um anda com a postura, o ombro caído. O filho também anda. Isso não é genético. Ela desde pequenininho, ela observa quem ela gosta, que é o líder dela, o pai e a mãe, e ele acompanha. Para você ter uma ideia, tem rapport, por exemplo, de carro. Às vezes o funcionário chega numa empresa, o gerente, o diretor gosta de uma marca de carro, aí esse funcionário quer ser gerente, o que é que ele faz? Ele compra a mesma marca do carro do gerente. É uma coisa que eu sempre brinco, eu falo assim, se vista de acordo com o cargo que você quer ocupar e não com o que você ocupa agora. Porque lá na frente, o gerente, que é um seu cliente também, porque a gente quando é funcionário, e às vezes as pessoas estão te ouvindo agora e vão dizer assim, por que eu devo escutar esse podcast se eu não vendo? Isso é balela, né? Todo mundo vende imagem, ideias, conceitos, né? Promessas. Então, se você é um funcionário e você quer uma promoção, cara, você vai ter que ser um bom vendedor, né? Porque aí você vai ter concorrentes na empresa e aquele vendedor que se destaca e que normalmente as pessoas chamam de babão, o pessoal fala, fulano é babão, né? Ele tá sempre copiando o chefe. Na verdade, não. Esse cara é sábio. Ele percebeu que se usar uma roupa parecida com a do chefe, aí o pessoal mais antigo vai lembrar da propaganda, né? Bonita camisa, Fernandinho. Que é uma camisa US Top, quem tem mais 40 vai lembrar dessa propaganda, né? Chegava o gerente com a camisa e o dono da empresa. Aí ele copiava na próxima reunião. Era um slogan que tinha bem legal. Quem tem mais 40 que ouvir STO podcast vai rir agora. Vai lembrar da bonita camisa Fernandinho. Então, da mesma forma, essa brincadeira de vender dentro da empresa, eu usar o vestuário também é uma forma básica de rapport. Por exemplo, eu não posso chegar para vender numa loja de surf usando terno e gravata como vendedor. Eu ia ter uma dificuldade de vestuário, porque eu não ia estar em rapport com o ambiente, né? Eu também não posso chegar numa igreja gritando, nem posso chegar no estádio de futebol falando baixinho, bem baixinho. Então, o ambiente também estabelece um rapport. Então, a gente tem vários níveis de rapport. O mais básico seriam esses 3. O ambiente, o vestuário e a postura. E na parte oral, eu deixo para responder numa próxima pergunta, se você quiser explorar o rapport por telefone, que aí é mais interessante. Precisa o vendedor saber fazer uma leitura do ambiente, né? Saber fazer uma leitura do clima que está rolando na sala, numa reunião onde ele tem aí, de repente, 4 pessoas, né? Sentadas enquanto ele faz uma apresentação, ele saber quem é a pessoa mais influente dessas 4, quem é o maior tomador de decisão das pessoas que está ali, para poder fazer rapport com essa pessoa. Você comentou também do não tentar vender com um sorriso uma coisa que é vendida no momento triste. Essa parte de fazer a leitura do cenário, tem alguns vendedores que eles têm uma percepção mais baixa, né? E acabam cometendo algumas gafes ali que atrapalham totalmente o processo de venda nesse momento, né? Verdade. Para você ter uma ideia, por exemplo, chega o cliente na loja, né? O cliente, ele tá apressado, falando rápido, porque ele quer ir embora logo. Qual o rapport que você tem que fazer de imediato? Acelerar o seu ritmo, né? Porque aquele cliente, ele quer fazer a compra rápido, ele não quer perder tempo. Então, você já pode acelerar sua fala, pode acelerar seus gestos, né? Você já pode perguntar a ele que estilo de roupa ele prefere, perguntar para ele qual dos que estão ali na vitrine, qual que ele gostou mais, e ir direto, objetivo. Agora, se o cliente está com o tempo, está calmo, chega lá pedindo café, contando piada, falando o que aconteceu no Big Brother, velho, aí você pode ter todo o tempo do mundo com ele, mas é sempre importante observar o ambiente e observar também
como o outro está. Quais são a linguagem corporal, a expressão facial e como o outro está falando, né? Por exemplo, tem um caso tradicional de curso de atendimento a clientes que no passado dizia o seguinte: se o cliente chegar nervoso, né? Você perdeu um voo, ou então a companhia aérea cancelou teu voo, e aí tu tem uma viagem internacional, tá com filho pequeno, enfim, aqueles problemas todos que alguém já passou em aeroporto. Aí imagina se você chega de madrugada, ansioso para resolver, o voo deu problema. Antigamente o pessoal dizia assim: não, peça para atendente receber com calma, peça para ela falar devagarzinho, porque ela vai acalmar ele. Cara, sinceramente, se eu tô numa situação dessa e uma mulher vem falar devagarzinho para mim, pedindo para eu respirar 3 vezes, eu jogo o sapato na cabeça. Então, do ponto de vista de rapport, qual é a forma certa de atender? Se chega um cliente ansioso falando rápido, o que a atendente tem que fazer? Já começar falando rápido, identificar a situação do outro e dizer assim: nossa, se tivesse acontecido comigo, eu estaria ainda mais nervoso que você. Olha que legal. Então, quando ela fala isso, ela já mostra pro outro que ela entendeu o estado emocional que ele tá. Ele já começa a se acalmar aí. Aí o que ela faz? Ela começa a bater lá no teclado, mesmo que ela esteja procurando alguma coisa, o simples gesto dela acelerar ali no teclado e falar mais rápido, se mexer na cadeira, já passa pro cliente que ela entendeu o estado de emergência. Aí depois, com o tempo, uma vez que ela ganhou a simpatia e a empatia dele, se colocou no lugar dele, aí ela começa a desacelerar a voz e acalmar ele, entendeu? Essa é uma técnica de PNL. É aquela história: eu acompanho e depois eu vou liderar ele. O que o rapport faz? O rapport faz você ganhar o poder de liderar o outro. Eu acompanho você e depois você me acompanha. O rapport é uma ponte, né? Então, assim, eu construo uma ponte para eu ir ao teu mundo. Quando eu te espelho, eu tô indo ao teu mundo. Eu tô fazendo como você faz no seu dia a dia. Uma vez construída essa ponte, agora eu vou te convidar a passar por ela pro meu mundo. E aí você vem, porque eu fui primeiro no seu. Maravilha, legal, né, cara? Isso daí me lembra muito aquela frase que o pessoal fala sobre empatia, né? De tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? E isso daí, quando a gente fala de vendas, é o oposto, né? A gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, o cara que tá morrendo de pressa. Tem um caso que eu sempre conto quando dou treinamento. Eu e o meu sócio, a gente tava morrendo de pressa, né? A gente tinha derrubado café numa camisa e tinha um treinamento, né? A gente passou correndo numa loja, a gente queria comprar uma camisa rápida, qualquer uma que tivesse passada, que desse pra ele colocar e a gente já cair na estrada, né? Que a gente tava atrasado. E o vendedor, como era uma loja de camisa mais requintado, mais caro e tudo mais, ele queria fazer aquele super atendimento, queria saber que estilo de camisa ele mais gostava, quais eram as cores que caíam melhor. E a gente, cara, qualquer coisa que você tem passada, pelo amor de Deus, pega uma camisa. Qualquer vendedor mais esperto ia pegar a camisa mais cara que tem na loja, arrumar um jeito de passar isso rápido, colocar nele e ele só vai saber o valor na hora que ele for passar o cartão de crédito. Então, assim, falta aquela leitura, né, de tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Viu que o cara tá morrendo de pressa, cara? Faz um atendimento express, que é a melhor forma de você mostrar que você é um vendedor profissional. Perfeito, isso aí, cara. Pra você ter uma ideia, uma coisa que me irrita, por exemplo, eu viajo 120 vezes por ano, são 120 voos no Brasil. Fico muito em hotel, eu passo, pra você ter uma ideia, 250 dias em hotéis por ano. E aí o que acontece? Quando eu chego no voo de 2 horas da manhã, às vezes eu saio de Curitiba, vou lá no Pará, ou vou em Recife, chego 2 horas da manhã. O que o atendente tinha que pensar? O que é mais importante pra mim? Fazer esse cara passar 10 minutos aqui preenchendo um formulário, que ele pode preencher amanhã no café, e eu já pegar pra ele o mais importante, que é o cartão de crédito, o CPF, o celular e o endereço dele, acabou. E aí o resto amanhã eu preencho. E liberá-la já o quarto do cara, entendeu? Então eu posso acelerar o processo de madrugada, até porque de madrugada não tem tantos clientes no hotel. Eu já posso acelerar o processo porque eu tô vendo na minha frente uma pessoa que chegou cansada de Curitiba, porque eu disse que o endereço era Curitiba, embora eu sou nordestino, eu moro em Curitiba. Ele tem todas as informações à mão pra dizer assim, ó, cara, eu tenho que acelerar o processo aqui. Eu vou fazer rapport com esse cara, eu vou acelerar, vou liberar rápido o quarto dele. E a burocracia eu vejo amanhã depois. Eu posso até dizer assim, ó, amanhã quando o senhor puder, depois do café, passa aqui pra gente terminar aqui uns dados que ficou faltando. Pronto, acabou. Ou então na saída. O mais importante é o cartão de crédito. Pegou, libera o quarto e pronto. Aí não, aí lá vai o vendedor do hotel. Vai me explicar o que o hotel tem, meu amigo. 2 horas da manhã, pra mim. Eu tô louco, eu quero lá saber de academia, de piscina, de jantar. Eu só quero 2 coisas. Que ele me diga onde é o café da manhã, qual andar é. E que ele libere o quarto pra mim em 5 minutos, pra eu poder subir, porque eu preciso tomar banho e dormir, entendeu?
Perfeito, perfeito. Eu acho que falta um pouco também de contexto, né? O vendedor tem que ter um pouco de, não só empatia, mas ele entender o contexto que o outro está inserido. No caso, ele está chegando 2 horas da manhã, não é normal, né? A pessoa, 2 horas da manhã, o normal é que ela esteja dormindo. Então, acho que faz muito sentido as pessoas ficarem preocupadas e antenadas nessa palavra, contexto. Marcão, uma parte da nossa audiência aqui no Papo de Vendedor, né? Até um trabalho que a gente faz muito pela EagleX, é a parte de desenvolvimento de equipes inside sales. São equipes de vendas internas, né, das empresas. Hoje está cada vez mais comum as equipes estarem mais tempo dentro do escritório do que visitando os clientes na rua. Então eles fazem às vezes 25, 75, por exemplo, 75% do tempo dentro do escritório e 25% visitando, né, com uma agenda bem otimizada para otimizar custos. E uma das coisas que essa galera me passa muito quando eu estou conversando com eles é: Leandro, bacana, gostei desse tal de rapport, essa palavra francesa, mas eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para estabelecer rapport? Ou, nem você passou brilhantemente essa técnica dos 5 pontos, como é que eu faço isso quando eu tenho que atender o meu cliente através de uma call, né, de uma videoconferência, ou às vezes por telefone? Como é que a gente poderia passar de dica, de técnica para essa galera do Inside Sales? Então vamos lá, rapport no telefone de uma forma bem clara é o seguinte: você tem 3 características claras que dá para fazer rapport ouvindo a voz de uma pessoa. A primeira delas é o ritmo ou velocidade da fala do outro. Então, eu vou falar na linguagem comum, os fonoaudiólogos vão usar outro termo, mas eu vou falar de uma forma bem leiga aqui. A velocidade da fala, né? Tecnicamente não seria isso, mas, por exemplo, tem pessoas que falam devagar, tem outros que falam mais rápido. Entendendo isso, eu posso falar sílaba por sílaba, isso é uma forma de falar lentamente, ou eu posso falar assim rapidinho, é outra forma de falar que muitas pessoas falam também. Então essa seria a velocidade maior, digamos assim. E aí o que eu aconselho? Se um cliente fala devagar, o que você tem que fazer de imediato, cara? Imagina o seguinte, você está numa BR, num feriadão agora, tem um caminhão bitrem subindo uma ladeira, ele está a 50 km por hora e você está num BMW a 120. E você não pode ir para contramão, porque isso é pista mão única, tá vindo um monte de carro no sentido contrário e você não pode ir para o acostamento. Cara, só tem uma opção a fazer. Se você quiser ganhar venda, freie e acompanhe a velocidade do caminhão. Ou seja, se a pessoa fala devagar, fale devagar. Isso é óbvio. Até porque a maioria das pessoas não vão ter paciência de falar devagar e perder tanto tempo falando com alguém que fala devagar. E se você falar devagar, essa pessoa vai reconhecer em você uma pessoa que é muito parecida com ela, semelhante a ela. Aí vem a história do rapport. Então, acompanhe. O contrário também é verdadeiro. Se o cliente que fala devagar não vai entender um vendedor que fale rápido, o cliente que fala rápido não vai ter paciência para um vendedor que fala devagar. Ele fatalmente vai dizer vou te passar o telefone para alguém, você fala com alguém e depois ela me explica. Porque ela não tem paciência. Então, o que eu aconselho? A primeira coisa de imediato, cara, é a velocidade da fala. Já acompanhe isso aí. Segundo ponto, é a altura da voz. Então, se o outro fala mais alto, fala um pouquinho mais alto, mas não mais alto que ele. Sempre um tom abaixo, um nível abaixo. Se ele fala baixinho, você fala baixinho também. E o terceiro ponto que eu gosto são as palavras que o cliente mais usa. Por exemplo, se o cliente gosta de falar, por exemplo, palavras mais visuais, você fala palavras mais visuais. Por exemplo, eu não estou vendo, isso me parece. O verbo ver e parecer são verbos relacionados à visão. Então você vai usar mais um dialeto aí visual nas suas palavras. Vai usar mais verbos e adjetivos visuais. Se o cliente ele fala muito sobre a parte sinestésica, tocar, pegar, estou me sentindo pressionado a decidir, ele está falando em termos de verbos sinestésicos. Pegar, tocar, pressionado. Então você tem que usar mais verbos sinestésicos. E o terceiro seria o auditivo. Às vezes o cliente fala assim, não estamos em sintonia, eu não consegui captar a tua mensagem. Isso aí já é mais auditivo. Então o que é que você faz? Você sintoniza o conteúdo da tua fala. E uma quarta dica extra, que é o seguinte, cara, é evitar os ruídos. Às vezes o cliente está ligando pro vendedor e o vendedor está lá mexendo no teclado, digitando toda hora. Então o cliente sabe que ele não está nem aí pro vendedor. O cliente está digitando, está tomando café, está fazendo barulho, está mexendo na caneta. Então às vezes o som de um objeto, ele vai fazer o quê? O cliente, ele está 100% atento à voz de um vendedor no telefone. É 100%. Ele só tem a voz para julgar o vendedor, o produto e a empresa. Então você tem que trabalhar muito bem
essas 3 características. Senão, você vai perder um pouco aí uma oportunidade de criar um rapport através do telefone. Então, repetindo, velocidade, altura da voz e conteúdo. E, principalmente, ruídos na sala. Quando você estiver vendendo, procure mostrar para o cliente que você está focado nesse cliente. Uma dica a mais que eu dou também, o pessoal que trabalha em call center, que vende pelo telefone, tem que colocar um espelho na frente dele. Porque aí ele vai se ver o tempo inteiro e a postura que ele está reflete na voz. Se eu me levanto e começo a andar falando, eu transmito essa energia do movimento para a voz. Se eu estou relaxado, deitado na cadeira para trás, eu transmito isso para a voz. Se eu estou com vontade nos olhos, sangue nos olhos, focado, querendo vender, isso eu levo para a voz. Tudo isso é levado para a voz, só que a pessoa que está falando não percebe, mas quem está ouvindo percebe. É tanto que quando você acaba de acordar, o outro cliente pergunta assim, você acordou agora? Porque sua voz está diferente. Para você ter uma ideia, a gente sabe até quando o outro está falando deitado. Se você falar com alguém deitado, a angulação da tua garganta, o teu pescoço, o teu queixo vai encostar no peito e aí a passagem de ar já muda, já mudou. Então a voz da pessoa muda quando você está falando sentado, em pé e deitado. Então essas coisas os vendedores não levam em consideração. Mas lembrar sempre, ao telefone você só tem um canal para conquistar o cliente. Você não tem o visual, você não tem o espelhamento do corporal, você só tem a voz. Então tem que acompanhar bem o cliente. Perfeito, cara, muito legal. Vou acrescentar mais um ponto que talvez seja também um pouquinho mais avançado. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais. Se a gente faz um cruzamento aí do rápido e racional, lento e racional, rápido e emocional, lento e emocional, a gente já consegue separar aí em 4 grandes grupos de pessoas, né? Você pode e deve usar aí o lance da velocidade, né? Atender rápido uma pessoa que está mais apressada, diminuir um pouco a velocidade para a pessoa que é mais calma, né? Para ela não se sentir que você está querendo acabar logo o atendimento. Mas a gente precisa entender que a pessoa racional quer ir direto ao ponto, ela quer saber de detalhes, ela quer informações técnicas, ela quer um monte de informação para ela poder tomar a decisão. E a pessoa emocional, ela precisa de mais afeto, ela precisa de um pouco mais de história, ela precisa de um pouquinho mais de relacionamento, ela vai precisar de elogios, ela vai precisar de um monte de coisa, né? Quando a gente leva em consideração só a questão de velocidade, a gente ainda pode estar não 100% conectada com essa pessoa, né? Porque ela tá esperando de mim uma coisa racional e eu tô sendo 100% emocional com essa pessoa. Então a gente também conseguir navegar aí num quadrante, né? De rápido, racional, lento e emocional, né? A gente faz ali dividido em 4 partes, a gente consegue segmentar um pouquinho melhor e ser mais assertivo aí no tipo de atendimento que a gente dá para as pessoas, né? Conforme o perfil do cliente. Tu tá certíssimo, concordo. Show de bola, conteúdo riquíssimo. Você passou 2 técnicas aqui que eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo pegou, se possível anotou a técnica dos 5 pontos. E pra galera que trabalha internamente nas empresas, Inside Sales, como é o nome mais moderno, essa técnica da voz, né, da velocidade, altura e das palavras, para você descobrir realmente o perfil sinestésico, visual ou auditivo do teu interlocutor, é super importante para o vendedor ter sucesso na sua profissão. Agora a gente vai para o Momento Bottini. Momento Bottini. Momento Bottini. Então vamos agora aqui pro Momento Bottini, ou melhor, né, como o Marcos tinha falado para nós aqui fora do ar, o Minuto Extraordinário. Marcão, o que você recomenda para nossa audiência aqui? O que você tá consumindo de filme, de livro, enfim, o que você recomenda para nossa audiência, cara? Cara, o que eu gosto muito, e é engraçado isso, vou falar algo extraordinário, tá? Dica extraordinária do Marcos Souza, tá? Inclusive eu vou até já fazer uma propaganda do meu podcast que chama ExtraCast, tá? No ExtraCast lá eu tenho também, fiz um podcast, onde eu converso com vários palestrantes. Eu brinquei no intervalo, eu falei assim, não vou fazer propaganda do Bottini, que é meu concorrente. Na verdade é uma brincadeira, porque eu tenho, no meu ExtraCast, eu converso com vários outros palestrantes concorrentes, e é uma honra também, a hora que eu encontrar o Bottini, nós vamos gravar, porque é um grande vendedor, um grande palestrante. Eu tenho o ExtraCast, que eu falo sempre assim, uma dica extraordinária às vezes quando você está observando uma TV, vendo um jornal, principalmente entrevista, tira o som, põe o volume no mínimo, no 0, e observa a relação gestual e corporal entre entrevistador e entrevistado.
principalmente esses programas de entrevista. Passa ali 3 minutos só olhando a linguagem corporal do entrevistador, do entrevistado, para você observar se estão espelhando, se não estão espelhados. E aí você vai entender que mesmo sem um conteúdo da fala, você vai entender como é que está o clima da entrevista. Perfeito. Se eles estão se divertindo, se estão conectados, se não estão, se um está sendo mais superior que o outro. Isso é um treino que vale a pena fazer. Um livro que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com o pessoal, cara, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. Ele fala muito sobre isso que você falou hoje, rapport, persuasão. Essa é a dica que eu dou, essas 2 dicas extraordinárias que eu dou. E a terceira, para ficar legal, a dica final que eu dou é vocês aí me seguirem no @palestrante Marcos Souza, que é meu Instagram. Aí você vai ter nos meus stories, quase todo dia eu dou dicas, cara, de vendas, dicas motivacionais. Essa seria também uma dica para que as pessoas que te seguem continuar tendo acesso ao meu conteúdo aí nas minhas redes sociais. Então, palestrante Marcos Souza, Souza com SA no final, você vai ter bastante conteúdo, lá tem muitos vídeos, dicas. E também no meu YouTube, tá lá também, Marcos Souza Palestrantes, no YouTube é o contrário, Marcos Souza Palestrante, você vai ter bastante conteúdo meu aí. Cara, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de falar com o teu público. Você, Leandro, é um cara diferenciado, extraordinário, que leva conteúdo de alto nível pros seguidores, pro mercado e através da sua empresa. Sucesso para você, um beijo pro Botino, um beijo para todos os meus colegas aí que participaram da produção desse podcast. Legal. Eu vou indicar um livro também, um livro que para mim, quando eu estava estudando lá atrás, estudando PNL, fez muito sentido. Manual de Programação Neurolinguística, PNL, do Joseph O'Connor. Me corrige se eu estiver errado, Marcão, mas o Joseph O'Connor é um dos pais da PNL, né? Sim, esse livro ele é um livro bom para iniciante, é um livro preto, e ele te dá uma ideia bem resumida e bem básica, bem legal, ele é bem prático. Sim. Da PNL, né? Perfeito. Aliás, tem os dois. Tem um manual da PNL que é o mais grosso, Joseph O'Connor. Ele é um dos papas, ele não foi um dos criadores da PNL, mas ele é um dos grandes mestres da área, é bem respeitado. E o que é legal do Joseph O'Connor, só corrigindo, né? O preto, que é mais fino, chama Introdução à PNL. O azul que você indicou é o mais grosso, que tem mais informação, é o azul. O Joseph O'Connor, o legal dele, cara, é que ele tem uma linguagem muito acessível, muito simples, é bem claro e objetivo o texto dele, é bem legal. Legal. E você, Dani? Eu vou deixar um livro que chama Manual de Persuasão do FBI. Cara, é muito legal. Eles passam também várias dicas ali de como você pode se relacionar com outra pessoa para poder criar confiança com essa pessoa, você conseguir extrair informações, só que com exemplos totalmente extremos, né? De você ter que extrair informação de um prisioneiro, de um cara que é seu inimigo de guerra e tudo mais, e parte tudo do mesmo princípio que a gente tá falando aqui, né? Então, assim, se dá certo nesses casos extremos, com certeza ajuda vendedores a venderem mais também. Bom usar esse tipo de técnica, tudo, sempre com a maior ética possível, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você falou do FBI, eu lembrei de um seriado do Netflix, o Mind Hunter. Cara, é sensacional, absurdo. maravilhoso. Maravilhoso e mostra muito rapport na veia, né? Acho que o final da primeira temporada, aquilo que ele consegue fazer com o bad guy, com o vilão, acho que mostra muito o que é técnica de espelhamento, de empatia, de se colocar na visão, no lugar do outro. Achei fantástico. Esse seriado, ele mostra, na verdade, a história do... forense, né? Da criação da criação da unidade de análise comportamental do FBI, né? Que é o outro seriado, né? O Criminal Minds. Minds. Quando esse setor já tá com muito poder dentro da polícia, né? Esse Mindhunters é sensacional, vale a pena todo mundo assistir. Essa com certeza é uma dica. Senhoras e senhores, mais um programa no ar. Quero agradecer novamente o Marcos Souza, que disponibilizou aqui quase 1 hora pra gente bater um papo e entregar esse conteúdo de altíssimo valor. E eu quero, de verdade, pedir para que você que está nos ouvindo até esse momento, deixe um comentário pra gente. Pode ser no iTunes, se você usa a Apple, pode ser, por exemplo, no Castbox, se você usa o Android, mas deixe a sua opinião, conta pra gente também pelo @supervendedores, o que você tá achando do Papo de Vendedor, porque isso, com absoluta certeza, é importante pra gente, tá bom? Maravilha, galera, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, obrigado.